E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sandra Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série de montagem com Arduino. E essa aqui é a nossa aula 3. E nessa aula, dando continuidade ao controle de motores DC, a gente vai estudar a ponte H. A ponte H ela é um circuito eletrônico que permite variar a velocidade do motor DC, ao mesmo tempo que permite comutar o sentido da rotação dos motores. A gente estudou em aulas anteriores formas de controlar o motor DC e fazer a comutação, ou seja, inverter o sentido de rotação desse motor utilizando alguns sistemas mecânicos como relés ou chaves. Só que na maioria dos circuitos hoje nós utilizamos para fazer controle de motores, às vezes utilizam uma coisa chamada PWM, que a gente vai estudar mais para frente, que é uma forma eficiente de se controlar a velocidade do motor. E isso se dá através não de relé e nem de chaves mecânicas, e sim através de componentes eletrônicos. Hoje a maioria dos robôs que você vai encontrar para montar, ou se você for montar seu próprio robô, você vai ver que a maioria deles utilizam uma ponte H para controle dos motores desse motor, por ser mais prático e mais eficiente no controle de tal motor. Então a gente vai estudar nessa aula aqui o que é essa ponte H, como ela funciona, como se monta ela, como dimensionar os componentes e tudo mais. Ela recebe o nome de ponte H devido à forma que ela assume quando o circuito é montado. Se você observar bem aqui, nesse exemplo de chaves, parece uma letra H, onde o motor fica no meio e as chaves de controle de comutação ficam nas laterais, dando o formato da letra H. Como circuito de exemplo, eu construí um com 4 chaves, que vai de S1 a S4, que são acionadas de forma alternada, S1 e S4, S3 e S2, para cada configuração dessa chave fazer com que o motor gire em um único sentido. O que quer dizer que as chaves S1 e S2 e S3 e S4 elas não podem ser acionadas ao mesmo tempo, porque se você acionar as duas chaves do mesmo lado, o que é que vai acontecer? Você vai fechar um curto na fonte. Aqui nós temos a fonte de tensão contínua, Vin, aqui nós temos um polo, aqui nós temos o outro polo. Então se você fechar as duas chaves de cada lado, ou S3, S4, ou S1, S2, o que vai acontecer? Você vai curto-circuitar a fonte, você vai queimar a mesma. Então, ou você tem que acionar o S1 ou S4, ou S3 ou S2. É sempre assim em X, ó. Entendeu? Sempre em X. Nunca pode ser acionado em linha reta. Vamos entender agora, na prática, como é que funciona a ponte H. Quando a gente aciona, nós temos aqui a tensão positiva e o GND da fonte. Aqui também o positivo e o GND da fonte. Quando a gente aciona a chave S1 e S4, um terminal do motor vai para o positivo da fonte e o outro terminal do motor vai para o GND. Isso faz com que o motor gire em um sentido. Quando a gente inverte a situação, que a gente aciona a chave S2 e S3, agora o terminal que está no negativo passa para o positivo, o que estava no positivo passa para o negativo. Consequentemente, o motor gira para o lado contrário. A gente viu isso, eu expliquei tudo isso quando a gente montou os circuitos para o controle com relé. É praticamente a mesma coisa, mas aqui é para ter a base para você entender quando a gente utilizar os componentes eletrônicos. O que eu falei anteriormente, uma situação que não pode nunca acontecer uma ponte H é acionar todas as chaves ao mesmo tempo ou acionar as duas chaves do mesmo lado, porque dessa forma você vai curto-circuitar a fonte da alimentação, danificando a mesma. Sem falar que o motor não vai funcionar. Eu fiz uma simulação aqui, deixa eu abrir ela para mostrar para vocês, onde eu coloquei um motor de 12 volts aqui no centro. Nós temos aqui a nossa ponte H feita com chaves. E eu estou utilizando uma tensão de alimentação em metade da tensão do motor para visualização, para melhor visualização aqui no protetor, senão vai rodar muito rápido, vocês não vão entender. Deixa eu apertar a simulação aqui. Bacana. Então, acionando a chave S1 e acionando a chave S4, eu faço o que? Eu pego esse terminal aqui do motor e mando para o positivo da fonte.
ao mesmo tempo que eu pego esse outro terminal e mando para o negativo da fonte. Então o meu motor gira para um lado. Eu tenho que desligar essa chave, aí eu acionar a chave S2 e acionar a chave S3. Agora este lado que estava para o positivo foi para o negativo e esse que estava para o negativo foi para o positivo. Consequentemente, o nosso motor girou para o lado contrário. Então essa é a forma de acionamento da nossa ponte H de exemplo feita com chaves. Momento, uma forma proibida é você acionar as duas chaves do mesmo lado. O que vai acontecer? O motor não vai girar e você vai curto-circuitar a fonte. Vou voltar para os nossos slides. Então, um pequeno resumo. A ponte H é um circuito eletrônico que permite que o microcontrolador forneça a corrente necessária para o funcionamento do motor, já que ele não fornece a corrente suficiente para isso, pois o nosso microcontrolador trabalha com tensões da ordem de 5 volts e baixas correntes, enquanto o motor DC exige altas potências e altas correntes para trabalhar, a depender do trabalho ou do esforço que ele for fazer. Além disso, a ponte H torna possível que o motor rode tanto para um sentido quanto para o outro, como a gente viu aqui nos nossos exemplos. Ou seja, esses circuitos eles estão disponíveis em circuitos eletrônicos prontos, ou seja, tem alguns circuitos integrados que eu vou apresentar para vocês aqui, que eles já são prontos internamente, dentro deles já tem a ponte H construída para você utilizar. A gente vai estudar eles aqui e também podem ser construídos com componentes discretos que também nós vamos ver aqui. Como disse a você, o nosso curso de montagem com vídeo vai ser completo, a gente vai estudar detalhadamente todos os periféricos, todos os circuitos que são necessários e posteriormente a gente vai fazendo as montagens com nessa parte aqui inicial, que é bom para a gente se aprofundar no funcionamento de cada coisa. Então, para a construção da ponte H, a gente pode utilizar qualquer tipo de componente que simule um switch, liga e desliga, ou se simule uma chave. Isso pode ser um transistor, pode ser um relé que a gente estudou nas aulas anteriores, pode ser um MOSFET, dentre outros componentes eletrônicos que a gente vai ver daqui para frente. E é sempre aconselhável, quando a gente for montar qualquer circuito de controle de motor utilizando um semicondutor, é utilizar componentes que evitem retornos ou curtos-circuitos que possam danificar o nosso microcontrolador, e a gente vai ver isso na prática quando a gente for fazer as montagens. O primeiro componente que a gente vai utilizar para a montagem da nossa ponte H vai ser o transistor bipolar. A gente vai usar os transistores bipolares como chaves. Os transistores bipolares ainda não entrei nesse estudo deles, ou seja, não entrei em estudo de semicondutores ainda no meu curso de eletrônica, mas ele vai acontecer porque ainda tem muita coisa para apresentar para vocês lá no nosso curso. Mas a gente vai relembrar um pouquinho agora o funcionamento desses componentes como chave. O primeiro transistor bipolar que a gente vai estudar é do tipo NPN. Então, para que o transistor bipolar do tipo NPN seja polarizado diretamente, o coletor desse transistor deve ser ligado ao positivo e o emissor ao negativo. Agora, quando sua base é positivamente polarizada, começa a circular uma corrente entre o coletor e o emissor. Como você pode ver aqui no desenho, quando você, então temos o coletor ligado ao positivo da fonte e o emissor ligado ao negativo da fonte. E quando polarizado, a base é polarizada positivamente, tendo um resistor em relação ao positivo da fonte, começa a haver uma circulação de corrente entre o coletor e o emissor. Você vai ver que está marcando aqui, aqui não está conduzindo porque não tem corrente na base, e aqui está conduzindo porque tem corrente positiva na base, ou seja, ela está sendo polarizada positivamente. No caso do transistor PNP é a mesma coisa, sendo que no caso do transistor PNP, o emissor, o positivo é ligado ao emissor e o negativo é ligado no coletor. E para que ele seja polarizado, ou seja, polarizado entre em condução, você tem que polarizar a sua base negativamente. Você pode ver que o resistor aqui no caso está ligado ao negativo da fonte. E quando você polariza negativamente a base, começa a circular uma corrente do emissor para o coletor. Então, no transistor NPN, o coletor é sempre ligado ao positivo, o emissor ao negativo, e a corrente circula do coletor para o emissor. No caso do transistor PNP,
O emissor é sempre ligado ao positivo, o coletor ao negativo e a corrente, nesse caso aqui, circula do emissor para o coletor, é o contrário do outro, beleza? Relembrando um pouco a simbologia, ou aprendendo, quem não já conhece, né? A simbologia para o transistor NPN. O transistor PNP, você utiliza esse símbolo aqui, uma seta apontando para dentro, e o transistor NPN utiliza esse símbolo aqui, a seta apontando para fora. Isso aqui indica a circulação da corrente. Lembra que eu falei? No PNP é do emissor para o coletor e no NPN é do coletor para o emissor. Então a seta indica a circulação da corrente. Então, para o nosso circuito, a gente vai utilizar dois transistores do tipo NPN e PNP, que são bastante comuns. Eu estou aqui no exemplo, eu estou usando o BC338 e BC328, que são bastante comuns a gente encontrar em mercado eletrônico, só que isso aqui é só para exemplo, tá? Posterior eu vou mostrar como determinar o tipo de transistor que a gente vai utilizar na nossa ponte H, que vai depender das características desse rapaz aqui, que é no meio, que no caso é o nosso motor. Então nesse circuito aqui, o que é que eu fiz? Eu acrescentei no lugar das chaves um transistor PNP e um NPN. Do outro lado também um transistor PNP e outro NPN. Eu tenho uma simulação aqui para mostrar para vocês. As bases dos transistores são interligadas entre si. Então, para que esse transistor entre em condução, é preciso que a gente acrescente seja polarizado negativamente. E para que esse entre em condução, é preciso que a base seja polarizado positivamente. A mesma coisa acontece aqui. Se eu botar um positivo aqui e um negativo aqui, o que vai acontecer? Esse transistor vai ser polarizado diretamente, porque a base dele vai estar polarizado, vai estar ligado ao negativo. E esse transistor daqui vai ser polarizado diretamente, porque vai estar ligado ao positivo. Então vou botar o nível alto aqui. O que vai acontecer? O rapaz começa a conduzir e o outro que já estava polarizado diretamente ao negativo começa a conduzir. Se eu botar um sinal alto aqui, o que vai acontecer? O motor vai parar, porque um transistor primeiro PNP vai entrar em corte e o outro vai conduzir. A mesma coisa vai acontecer aqui. O primeiro vai entrar em corte, o segundo vai conduzir. Como os dois de baixo estão conduzindo, os dois de cima estão em corte, os dois terminais do motor estão indo para o GND. Essa é a grande sacada da ponte H. Porque, como a gente viu anteriormente, a gente não pode acionar, quando a gente estava usando chave, a gente não pode acionar essas duas chaves aqui, ó, do mesmo lado, porque a gente vai curto-circuitar a fonte. A mesma coisa aqui, ó, a gente não pode polarizar os dois transistores, porque a gente vai curto-circuitar a fonte e vai queimar os transistores. Então eles nunca vão estar polarizados diretamente, porque quando aqui tiver nível lógico alto, um vai estar conduzindo, o outro vai estar em corte. Então nunca corre o perigo dos dois entrarem em condução ao mesmo tempo. Então a grande sacada é, com o nível lógico alto de um lado e baixo do outro, eu consigo fazer com que o motor gire em um sentido. Invertendo o nível lógico alto de um lado e baixo do outro, eu consigo fazer com que o motor gire no outro sentido. Os dois níveis lógicos dos dois lados vão fazer com que o motor fique parado, ou um dos dois transistores entre em corte, evitando esse curto entre a fonte de alimentação. Bacana, tá compreendido? Para que funcione em um sentido, eu preciso que um lado esteja nível lógico alto ou esteja nível lógico baixo. Invertendo o nível lógico, ele gira para o outro lado. Estando os dois nível lógico alto ou baixo dos dois lados, o motor fica parado ou um dos transistores fica em corte. Está compreendido o funcionamento da ponte H utilizando transistores? Volta lá para o nosso slide. Então, explicado o funcionamento da nossa ponte H utilizando transistores como chave, esses resistores aqui são para limitar a corrente que vai circular na base dos transistores, para evitar a queima dos mesmos. A gente vai ver como efetuar o cálculo desses resistores aqui também. Além disso, foram acrescentados os diodos de proteção reversa, que eu já expliquei na aula anterior. Todo indutor, quando é desligado, ele cria uma tensão reversa induzida, que deve ser curto-circuitada através desses diodos. Se você não botar esses diodos de proteção aqui, você vê que nós temos 4 diodos,
eles ficam inversamente polarizados em relação à fonte de alimentação, porém eles ficam diretamente polarizados quando a tensão reversa é gerada pelo nosso motor. Dessa forma nós vamos proteger as junções dos transistores contra essa tensão reversa. Você pode ver aqui que cada transistor tem o seu diodo de proteção, então também deve ser utilizado. Uma outra coisa que foi acrescentada aqui nessa ponte retificadora é o capacitor de 6 nF. Como você está vendo aqui, ó, ele é ligado, eu botei do lado de cá, e aqui nós temos um label A, quer dizer que uma terminal do capacitor está nesse ponto aqui e esse outro capacitor está desse lado aqui, esse outro terminal desse lado aqui, representado por essa label, porque não dava para botar ele atravessado aqui. Então nós temos aqui em paralelo com o motor um capacitor de 6 nF. A função desse capacitor é minimizar picos de tensão nas bobinas do motor, evitar faísca nas escovas do motor, filtrar ruídos de alta frequência gerados pelo motor quando ele está em funcionamento e minimizar interferências em dispositivos de RF que estiver próximo desse motor através dos ruídos gerados pela escova dos mesmos. Outro fato importante é que a gente utilizou na montagem da ponte H transistores do tipo NPN e PNP. A gente não usou 4 NPNs ou 4 PNPs para fazer. Por quê? Porque a carga em um transistor ela deve ser sempre inserida no seu coletor. Então, no caso do transistor NPN, a carga deve ser no coletor do mesmo. Assim como no PNP, a carga deve ser no coletor do mesmo. Então, a gente não podia pegar 2 NPNs, porque o de cima ficaria com a carga do emissor, e não pode. A mesma coisa se a gente utilizasse 2 PNP, o de baixo ficaria com a carga no emissor. Então sempre a carga em um transistor deve ser colocada no seu coletor, nunca no emissor. Por isso é utilizado transistores do tipo NPN e PNP para a nossa ponte H. Agora que entendemos como funciona a ponte H, vamos ver como a gente vai fazer para escolher corretamente os componentes que a gente vai formar mesmo. Porque, como você viu, ela é formada por transistores, formada por diodos, formada por capacitores, resistores. A gente tem que entender como fazer a escolha. Você vai pegar qualquer componente, montar uma ponte e botar para funcionar. Em eletrônica, você precisa fazer cálculos, você precisa determinar algumas coisas para você fazer a escolha dos componentes corretos para a montagem de um circuito. E para responder essa pergunta de como a gente vai escolher os componentes corretamente, a gente precisa primeiro entender as características técnicas de nossa carga, que no caso será o motor DC, que é o rapaz que a gente vai controlar. Vamos tomar como exemplo esse motor aqui, eu coloquei aqui, ó, motorzinho comum, utilizado em robóticas, em brinquedos, tal. E o que a gente precisa saber sobre esse motor? 3 coisas básicas que a gente precisa saber para a escolha do transistor, principalmente do transistor de controle da nossa ponte H, que são tensão de trabalho, a corrente de trabalho e a potência de trabalho. Agora, onde é que a gente pega essas informações? Em geral, a gente pega no datasheet do componente. Mas se a gente não tiver esse datasheet ou essa folha de dados desse componente, dá para saber as características elétricas mesmo assim? Sim. Mas pelo menos uma dessas características elétricas você deve conhecer. Por exemplo, a tensão de trabalho do motor. Se você tem a tensão de trabalho do motor, as outras a gente consegue descobrir tranquilamente através de cálculos matemáticos. Então, por exemplo, digamos que esse motor que a gente está usando aqui, ele tem a tensão de trabalho de 6 volts. Então a gente já tem uma informação. A gente tem a tensão de trabalho dele, que é 6 volts. Como a gente vai descobrir a corrente de trabalho desse motor? Simples. Primeiro a gente precisa saber a resistência ohmica da bobina desse motor. E como a gente descobre isso? Utilizando o multiteste. Você vai pegar o multiteste, botar na função de ohmímetro, resistência, e vai medir a resistência aqui entre os terminais do motor, exatamente como eu estou mostrando na figura aqui, ó. Feito isso, você vai descobrir a resistência do motor, que no caso aqui é 20,7 ohms. Então eu já tenho
a tensão de trabalho e eu tenho a resistência da bobina, que é 20,7 ohms. Agora, como é que eu descubro a corrente de trabalho? Muito fácil, usa a lei de ohms, onde a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Pegando a tensão de trabalho e dividindo pela resistência, nós vamos ter a corrente de 0,289 amperes ou 289 miliamperes. Então a gente já tem agora as três características técnicas do nosso motor: tensão de trabalho, a resistência da bobina e a corrente de trabalho do mesmo. Tendo essas três informações, vamos descobrir agora qual é a potência de trabalho desse motor. Potência, pela lei de ohms, é igual a tensão vezes a corrente. Então, multiplicando a tensão de trabalho, 6 volts, vezes a nossa corrente de trabalho, que no caso é 289 vezes 10 a menos 3, porque é o submúltiplo do amperes. Então a potência vai ser igual a 1,73 watts. Então a gente sabe que a potência do nosso motor. Então a gente já tem todas as informações agora: tensão de trabalho, corrente de trabalho e potência. O que é que a gente precisa para determinar os transistores que a gente vai utilizar na nossa ponte H. No nosso circuito de exemplo, a gente utilizou transistores do tipo NPN e PNP, como exemplo o BC338 e o BC328, o 338 NPN e o 328 PNP. Será que esses transistores são capazes de suportar isso, poder controlar? Vão ser capazes de suportar esse motor, ou seja, no controle desse motor? A única forma de descobrir isso é através do datasheet do componente. Buscando o datasheet, como por exemplo para o nosso BC338, a gente pode ver aqui que ele tem uma tensão de trabalho máxima de 30 volts e tem uma corrente de coletor de 800 mA e uma potência de dissipação de coletor de 625 mW. Beleza. Para o nosso PNP é praticamente a mesma coisa. O BC328 ele trabalha com tensões negativas por ser PNP. Eu já falei de split view anteriormente para polarizar o NPN e o PNP, como ele funciona. Então nosso BC328 ele tem tensões máximas de menos 30 volts, tem uma corrente de coletor de menos 800 mA e uma potência de dissipação de 625 mW. Então, observando a corrente e a tensão de trabalho do nosso transistor, a gente pode ver que para tensão e corrente ele supre muito bem nosso motor, porque o nosso motor tem tensão máxima de 6 volts, a gente não vai ceder isso, e tem uma corrente de trabalho de 289 mA, porém o nosso transistor é 800 mA, ele vai trabalhar tranquilamente. Só que com relação à potência de dissipação, eles são inadequados, porque a potência dissipada pelo nosso motor é de 1,73 watts e os nossos transistores suportam no máximo 625 mW, ou seja, esses transistores não servem para trabalhar com o controle do nosso motor. Então nós temos que partir para transistores que sejam adequados para o controle desse motor. Então eu escolhi dois transistores também comuns de uso geral, só que são transistores de mais potentes que aqueles dois anteriores, um tipo BD135 NPN e um BD136 PNP. E aí a gente vai ver se esses dois transistores aqui eles são capazes, ou seja, eles possuem as características técnicas necessárias para controlar o nosso motor DC na ponte H. Novamente vamos pegar a folha de dados, ou seja, o datasheet do nosso componente. No caso, para o BD135, nós estamos vendo que ele tem tensão coletor base de 45 volts. Então tá tranquilo, porque a gente vai trabalhar aqui no máximo 6 volts. Ele possui uma corrente de coletor de 1,5 amperes. Tranquilo, vai trabalhar folgado para controlar o nosso motor. E o mais importante, ele possui uma dissipação de coletor de 12,5 watts. Bacana, também é capaz de suprir o controle do nosso motor.
Indo para a folha de dados do nosso BD136, no caso um PNP, as características técnicas são as mesmas, só a única mudança é que ele trabalha com tensões negativas por se tratar de um PNP, como vocês já sabem, mesma potência de dissipação, mesma corrente coletor, mesma tensão de trabalho. Juntando todas essas informações que a gente conseguiu pegar na folha de dados, a gente pode ver que a nossa tensão máxima de trabalho será de 6 volts, que no caso a tensão máxima vai ser comandada pelo motor, no caso a carga. Como ele trabalha com tensão máxima de 45, 6 volts vai trabalhar tranquilo. A corrente de dissipação do nosso motor, rodando livre sem peso, será de 280 mA, 289 mA, e o nosso transistor, todos os dois suportam até 1,5 A, então vai trabalhar bem folgado. E a nossa potência de dissipação, ou seja, a potência total do nosso motor será de 1,73 watts, e todos os dois transitores suportam a potência de 12,5 watts. Isso quer dizer que os dois transistores são adequados, então determinamos os dois transistores. Tem um outro detalhe importante na escolha dos transistores, além do que a gente viu aqui, que são as características técnicas de corrente, potência de dissipação, tensão de trabalho. Nós temos que nos preocupar também com a corrente máxima que é fornecida pelo nosso microcontrolador. Como a gente vai, a maioria dos casos das pontes retificadoras são montadas para serem utilizadas com microcontrolador, ou seja, para ser controlada pelo microcontrolador, a gente tem que levar em consideração a corrente que é fornecida pelo microcontrolador. Então, levando em consideração o nosso Arduino Uno, que usa o Atmega 328P, que fornece, como a gente já sabe de aulas que eu já fiz aqui no canal, que a corrente máxima dele é de 40 mA, então a gente tem que observar se o transistor a ser utilizado em nossa ponte vai conseguir saturar, ou seja, entrar em condução de forma plena somente com essa corrente que é fornecida pelo microcontrolador. Eu estou utilizando aqui na figura um nano, mas só para economia de espaço, tá? Porque o que a gente está utilizando nas nossas aulas vai ser, por enquanto, o Arduino Uno. Ou seja, essa corrente necessária para a polarização da base, fazendo com que o transistor sature a ponto de conduzir a nossa carga, está correlacionada com o ganho de amplificação DC do nosso transistor. E onde é que a gente pega essa informação? No datasheet do componente. Voltando para o datasheet do componente, na parte sobre características elétricas, então na folha de dados o fabricante nos diz que para que ocorra uma condição de saturação com uma corrente de coletor de 500 mA, é necessário uma corrente de base de 50 mA. De posse dessa informação, a gente pode fazer o que? A gente pode calcular o ganho desse transistor. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a seguinte forma: a corrente de coletor de saturação ela é igual a 500 mA e a corrente de base de saturação ela é igual a 50 mA, como a gente viu anteriormente no datasheet do componente. Para 500 mA é necessário uma corrente de 50 mA na base. O ganho do transistor e o ganho de saturação ele vai ser igual a corrente de coletor, a corrente de saturação de coletor, dividido pela corrente de base de saturação. Ganho vai ser igual a 500 dividido por 50. O ganho de saturação desse transistor vai ser igual a 10 vezes. Isso quer dizer que esse transistor ele amplifica a corrente de base em 10 vezes, ou ele necessita de uma corrente de base 10 vezes menor que a corrente do transistor. Tá conseguindo acompanhar? Eu colocando 50 mA na base do transistor, eu consigo amplificar essa corrente em 10 vezes. Isso quer dizer que o transistor ele amplifica a corrente de base em 10 vezes e ele necessita de uma corrente de base 10 vezes menor que a corrente do coletor. Veja que a gente fez esse cálculo de acordo com o datasheet para uma corrente de coletor de 500 mA. Dessa forma, ele necessita de uma corrente de base de 50 mA. E o nosso transistor só fornece no máximo 40 mA. Esse valor
está acima do suportado pelo nosso microcontrolador. Porém, o nosso motor ele consome uma corrente de 289 mA e não 500 mA, certo? Então, dessa forma, a corrente de base nesse caso será menor do que os 50 mA necessários para uma carga de 500. Tá conseguindo acompanhar? Pelo datasheet, para uma carga de coletor de 500 mA, você precisa botar 50 mA na base. Como eu não vou controlar 500 mA, mas sim 289 mA, então quer dizer que eu não vou necessitar de 50 mA, e sim de uma corrente menor na base, de polarização da base. Então, sabendo que a corrente de base do nosso transistor ela é 10 vezes menor que a corrente de coletor, e se a corrente de consumo do nosso motor é de 289 mA, dividindo esse valor por 10, teremos uma corrente de base de 28,9 mA. Então, de acordo com a corrente que eu vou controlar, no caso 280 mA, dividindo isso, eu sabendo que o transistor ele precisa de uma corrente 10 vezes menor de base para controlar essa corrente, então eu sei que será necessário 28,9 mA para que eu possa controlar o meu motor. O meu controlador fornece 40 mA, 28,9 mA está bem abaixo do 40 mA, então esse transistor é suficiente e tem todas as características técnicas adequadas para ser utilizado na nossa ponte H. Agora que a gente já sabe que os nossos transistores são ideais para trabalhar na nossa ponte H para controlar o nosso motor, a gente tem todas as informações necessárias para calcular o valor dos resistores de base de nossos transistores. A gente precisa controlar a corrente que entra na base do transistor para evitar a sua queima. A gente precisa fazer o controle dessa corrente que vai circular pela base do transistor. E há um componente responsável por limitação de corrente, então nós sabemos que é o resistor. Mas qual o valor do resistor que a gente vai utilizar? Posso pegar qualquer resistor lá e botar migué? Não. A gente tem que calcular o valor do resistor correto a ser utilizado para a polarização da base dos nossos transistores. Então a gente vai ver agora como calcular esse resistor. A gente sabe que a tensão de saída do microcontrolador ela é igual a VCC, ou seja, 5 volts da fonte de alimentação. E é esta tensão que será aplicada à base do transistor para a polarização do mesmo, através desse resistor RB aqui. Porém, na base vai haver uma pequena queda de tensão referente à junção base-emissor. É a junção entre a base e o emissor. E essa queda é de cerca de 0,7 volts, que é o que os semicondutores precisam para entrar em condução, para serem ligados. Quando a nossa saída estiver em nível lógico alto, ela vai entregar à base a tensão de 5 volts. E essa tensão ela vai ser diminuída o valor de 0,7 volts que vai ser gasto na junção base emissor. Então vai sobrar 4,3 volts. E essa tensão de 4,3 volts é que ficará sobre esse resistor aqui, o resistor de base. A tensão fornecida na saída a gente já sabe que é 5 volts, que é igual a tensão igual de VCC, que é a alimentação do nosso microcontrolador. E essa tensão de 5 volts ela vai ser subtraída de 0,7 volts e vai sobrar 4,3 volts. E é essa tensão que vai ficar sobre o nosso resistor. Agora que a gente já sabe, ficou fácil para calcular o valor do resistor RB, utilizando para isso a lei de Ohms. O resistor RB ele vai ser igual à tensão do resistor dividido pela corrente de base. A tensão sobre o resistor é de 4,3 volts e a nossa corrente de base é igual a 28,9, como a gente viu anteriormente. Então, o nosso resistor RB ele vai ser igual a tensão sobre o resistor dividido pela corrente de base. A tensão do nosso resistor é 4,3 volts e a nossa corrente de base é 28,9. Dividindo a tensão de 4,3 pela corrente de base, só que a corrente de base está em miliamperes, a gente tem que sempre utilizar a unidade. Então, miliamperes é o submúltiplo de amperes, então
Esse valor aqui é igual a 28,9 vezes 10 a menos 3. Então 4,3 volts dividido por 0,289 amperes vai ser igual a 148,7. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então na nossa conta, primeiro a gente vai ter que fazer o produto para depois fazer a divisão. Então vamos pegar 28,9 multiplicar por 10 elevado a menos 3, que vai dar igual a 0,289. Então aqui é 28,9 miliamperes, convertendo de submúltiplo para a unidade. A gente tem que pegar esse valor e multiplicar com 10 elevado a menos 3, vai dar igual a 0,289 amperes. A gente vai pegar agora, dividir 4,3 de 0,0289, vai ser igual a 148,7 ohms. Convertendo para um valor comercial, o nosso resistor de base será igual a 150 ohms. Então, após efetuar os cálculos necessários, a gente já sabe os transistores que a gente vai utilizar, no caso serão BD 136 PNP e 2 BD 135 NPN, e calculamos os resistores de base, que serão 4 resistores de 150 ohms. Outro componente que precisamos determinar são os diodos de proteção. Ela é bem simples para determinar esse tipo de componente. A gente pode utilizar do tipo IN4007 ou UF4007, de preferência o UF4007, que o F são os diodos ultra fast, são os diodos ultra rápidos. O UF4007 ele tem tensão reversa repetitiva de 1000 volts, então esse motor, quando desligado, com certeza não vai gerar 1000 volts, vai gerar bem abaixo disso. Então ele vai tranquilamente proteger a junção dos nossos transistores, e eles são para corrente de 1 ampere. O nosso diodo IN4007 é um diodo de uso geral, também é para 1000 volts e corrente de 1 ampere. De preferência, se você conseguir o F, é melhor, porque ele é um diodo ultra rápido, ou se você não conseguir, pode usar o N4007 sem problema nenhum. E o último componente, que é ligado em paralelo com o motor, esse por sua vez tem valor típico de 100 nanofarad, pode ser utilizado tanto de poliéster metalizado quanto o de cerâmica. Você só precisa ficar atento quanto à tensão de trabalho, tá? Como a maioria desses motores usa a tensão baixa de 5 volts, 6 volts, mas caso você for fazer uma ponte para controlar um motor de tensão maior, de acordo com os cálculos que a gente viu aqui, você consegue fazer o cálculo para qualquer tipo de motor que você for controlar. Você tem que ficar atento quanto à tensão de trabalho do capacitor, beleza? Após a escolha de todos os nossos componentes, nosso circuito da ponte H está pronta para controlar o nosso motor DC. Está aqui a ponte formada, todos os componentes escolhidos e calculados, e pronto para ser utilizado. Beleza, então eu vou finalizando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo da ponte H. Nessa aula aqui a gente viu como fazer, viu como é que funciona a ponte H, entendeu suas características técnicas, aprendeu como calcular para fazer a escolha dos componentes corretos para a ponte H. E na próxima aula nós vamos fazer como fazer as ligações com o microcontrolador, porque o objeto do nosso curso é isso, montagem com o Arduino. A gente vai ver como fazer a montagem, né, fazer as ligações com o Arduino. A gente vai ver uns códigos de exemplo e depois a gente vai ver uma aula prática na bancada, como controlar tudo isso, beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Obrigado por quem acompanhou aí, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.